Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula de Física para a turma do oitavo ano B. Bom, pessoal, para essa aula nós vamos precisar da apostila 3 de Física, é o capítulo 11, que nos fala sobre o conceito de força, força de tração, força elástica e força-peso. Nós iremos fazer as correções. Pessoal, antes vamos rever o conceito de massa e peso. Então, massa é uma medida de quantidade de matéria de um corpo. A massa de um corpo pode ser medida com uma balança. A unidade de massa no SI é o quilograma. A massa de um corpo não depende do campo gravitacional do astro onde ele se encontra. Peso é a força com que um astro atrai um corpo nas suas imediações. O peso de um corpo pode ser medido com um dinamômetro. A unidade de peso no SI é o Newton. O peso de um corpo depende da sua massa, medida em quilogramas, e do campo gravitacional do astro, onde ele se encontra, medido em N por quilogramas. Bom, pessoal, então é interessante que a gente saiba a diferença entre massa e peso. Então, massa é a quantidade de matéria, enquanto peso é uma força, né? O peso é uma grandeza vetorial, enquanto a massa é uma grandeza escalar. Bom, na atividade 3, nos diz, segundo a teoria de Newton, a Terra, assim como qualquer outro astro, sempre atrai um corpo nas suas imediações. Essa força é denominada força gravitacional ou força-peso do corpo. Essa força sempre aponta para o centro da Terra, ou seja, sua direção é vertical e seu sentido é para baixo. Isso está sendo exemplificado na figura seguinte, em que P1, P2 e P3 são as forças-pesos das maçãs 1, 2 e 3 penduradas na macieira, respectivamente. Sabe-se que as massas das três maçãs são M1 igual a 0,05 kg, M2 igual a 0,10 kg e M3 igual a 0,15 kg, e que seus pesos são P1 0,5 newtons, P2 igual a 1 newton, P3 igual a 1,5 newtons. Perceba que a intensidade do peso de uma maçã é diretamente proporcional à sua massa. Essa relação é válida para qualquer corpo próximo à superfície da Terra. Letra A. Calcule o quociente, que é G igual a P sobre M para as três maçãs. Então, nós vamos calcular o valor da aceleração da gravidade, representado pela letra G. Então, no caso, a maçã 1, que seria igual a 0,5 newtons, dividido por 0,05 kg. A maçã 2, 1 newton, dividido por 0,10 kg. E a maçã 3, 1,5 newtons, dividido por 0,15 kg. As três vão ter aceleração da gravidade igual a 10 newtons por quilograma. Bom, então nós podemos chegar à seguinte conclusão. Conforme proposta por Isaac Newton, em 1635 a 1703, um dos físicos mais relevantes da história, a intensidade da força gravitacional ou força-peso de um corpo é determinada pela expressão matemática conhecida como a lei da gravitação universal, onde P, força-peso, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Bom, e a letra B? Utilizando o valor de G obtido no item A, determine o peso de Newton em nosso planeta, sabendo que sua massa é igual a 70 kg. Então, qual seria o peso, do físico do Isaac Newton, sabendo que a massa dele era de 70 kg? Então, o cálculo que nós devemos fazer, P é igual a M vezes G, onde P é igual a 70 vezes 10. Logo, o valor do P, da força-peso, é 700 newtons.
Mas qual é o sentido físico do campo gravitacional? Por mais incrível que possa parecer, até hoje ninguém sabe ao certo. Trata-se de um grande mistério. Para a física, tudo se passa como se a presença de um astro criasse alguma coisa invisível ao seu redor, denominada campo gravitacional. Todo corpo que é colocado nessa região privilegiada do espaço é atraída por esse astro pela força gravitacional ou força-peso. Outra descoberta de Newton é que o campo gravitacional na sua superfície de um astro depende da sua massa e do seu raio. Ou seja, a distância entre o centro do astro e a sua superfície. Quanto maior for a massa e menor for o raio de um astro, mais intenso será o campo gravitacional criado por ele em sua superfície. A tabela seguinte mostra as intensidades dos campos gravitacionais criados por alguns astros do sistema solar em suas respectivas superfícies, os valores aproximados. Então, nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, a Lua, Saturno, Urano e Netuno, com os seguintes os valores da aceleração da gravidade. Onde a Terra, que é o que mais nos importa para os nossos cálculos, está por volta de 9,8. Só que em alguns exercícios a gente arredonda esse valor para 10. A não ser que você vá fazer algum exercício e estiver escrito lá, dados 9,8. Então, você considera 9,8. Mas, geralmente, os exercícios nós usamos o valor de 10 para o planeta Terra. Bom, na letra C, imagine que Newton embarcasse numa viagem espacial rumo à Lua em viagem de apenas 4 dias. Determine a massa e o peso aproximado de Newton na superfície da Lua. Bom, então a massa é característica do corpo independente do campo gravitacional, ou seja, em qualquer lugar do planeta ou fora do planeta, em outros planetas, a massa não altera. O que vai alterar, como nós estamos vendo nessa tabela, é o valor do G, o valor da aceleração da gravidade. Então, a massa, ela é característica do corpo e independe do campo gravitacional em que esse corpo esteja. Dessa forma, independente de onde Newton estiver, Terra, espaço sideral ou a Lua, sua massa permanecerá constante, a não ser que ele emagreça, De acordo com a tabela, o campo gravitacional que a Lua cria em sua superfície é igual a 1,62 newtons por quilograma. Logo, a força-peso é igual à massa vezes a aceleração da gravidade. Se a massa do Isaac Newton é igual a 70 kg e a aceleração da gravidade é igual a 1,62, é só fazer essa multiplicação. Então, a força-peso, a força com que a Lua atrai o corpo para baixo, qualquer corpo para baixo, inclusive o corpo do Newton, seria de 113,4 newtons. Newton também descobriu que na medida em que nos afastamos de um astro, o campo gravitacional diminui de intensidade. O gráfico seguinte mostra como o campo gravitacional terrestre varia em função da sua altitude. Então, ele nos pergunta, qual será a intensidade da força gravitacional aplicada na Terra em Newton, quando em sua viagem à Lua ele já estiver a 5.000 quilômetros de distância da superfície da Terra? Bom, se vocês olharem o gráfico, vocês vão ver que onde marca 5.000 quilômetros, se vocês olharem bem aqui, vocês vão ver que 5.000 quilômetros corresponde a 3. Então, a aceleração da gravidade a 5.000 quilômetros será igual a 3 newtons por quilograma. Bom, pessoal,
Então, por enquanto é só isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo e-mail duvidasoitavoano@conquistango.com.br que eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.